Relativamente à Holanda, devo dizer-vos que tive um encontro com militantes e amigos do MPD e com a comunidade, onde pude verificar um grande entusiasmo e vontade em colocar questões e dar opinião sobre Cabo Verde. Ou seja, entendo que devemos falar verdade aos imigrantes. Não podemos ter uma abordagem só de campanha, só de interesse político, mas falar verdade abertamente sobre os grandes problemas que ainda afetam as comunidades cabo-verdianas espalhadas pelo mundo. Eu costumo dizer que a diáspora é das coisas mais lindas de Cabo Verde. E reconhecendo o valor e o papel da nossa diáspora no nosso processo de desenvolvimento, é que o MPD, por exemplo, em 1991, aumentou o número de deputados para a imigração, de 3 para 6. Concedemos, na altura, dupla nacionalidade para os nossos imigrantes. Criamos uma Secretaria de Estado para a Imigração e, pela primeira vez, os imigrantes puderam votar nas eleições presidenciais. Com tudo o que os imigrantes já fizeram, temos que pensar agora naquilo que Cabo Verde pode fazer para a sua diáspora. E num contexto particularmente difícil de crise na Europa, nós temos que ser agressivos do ponto de vista da diplomacia comunitária junto dos nossos parceiros e permitir igualmente uma melhor integração dos imigrantes no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Relativamente a essa diplomacia comunitária, eu tenho dito que os imigrantes devem ser vistos como um ativo importante para Cabo Verde. E, nessa medida, as nossas representações diplomáticas devem pautar-se na sua relação com os imigrantes por um tratamento igual a todos os imigrantes, independentemente das suas convicções políticas ou ideológicas. Tenho dito que as representações diplomáticas devem funcionar como promotores da imagem de Cabo Verde no mundo, prosseguindo objetivos económicos e estratégicos e tratar igualmente as questões da comunidade com sentido de Estado. Primeiro estão sempre os interesses de Cabo Verde. Qualquer tentação, qualquer tentativa de se politizar e partidarizar as representações diplomáticas de Cabo Verde, estaremos a prestar um mau serviço à nossa diáspora e ao país. Quanto à integração dos imigrantes no processo de desenvolvimento de Cabo Verde, aquela fase de vermos os imigrantes só como emissores de remessas, penso que já passou. Temos que criar condições efetivas que permitam uma maior integração dos imigrantes no nosso processo de desenvolvimento. Eu tenho dito que, por exemplo, em matéria de investimento externo, devemos ver os nossos imigrantes como os primeiros investidores externos de Cabo Verde. Temos que criar um ambiente de confiança que propicie esses investimentos a nível do turismo, a nível das pequenas indústrias, ou seja, a nível das atividades geradoras de rendimento. Temos de poder pensar em como será possível reduzir as taxas alfandegárias. E temos de melhorar claramente e de forma definitiva os serviços da administração central, da administração local, em relação aos imigrantes. Nós não podemos continuar a assistir que um imigrante que venha tratar de um assunto
durante um mês em Cabo Verde, regresse ao país ao país de acolhimento e não consiga resolver os seus problemas por falta de atenção, por falta de profissionalismo dos nossos serviços da administração pública. Nós temos que mudar de atitude relativamente a essa matéria. No fundo, o que eu quero dizer é que temos que ter uma visão positiva da imigração. Aquele tempo de estarmos a chorar sempre, aquele tempo de termos uma visão paternalista relativamente aos nossos imigrantes. Passou, acabou. Temos é que mostrar aos imigrantes que eles são importantes, não só aqui em Cabo Verde, mas igualmente nos diversos países de acolhimento. Nós temos que pensar que os nossos imigrantes vivem, residem nas maiores economias do mundo, como a Europa ou os Estados Unidos. Falo-vos agora da situação do MPD na Holanda. Efetivamente, estive com várias dezenas de militantes e simpatizantes em Roterdão e pude verificar que há boas condições para o aprofundamento da organização do partido, para o seu crescimento. Falei aos nossos militantes das várias reformas introduzidas nos estatutos do partido durante a 10ª Convenção que elegeu o Dr. Ulisses Correia e Silva como novo presidente do MPD e do processo das diversas eleições que serão realizadas até dezembro nos diversos concelhos do país e nas regiões políticas da diáspora para, portanto, a eleição dos coordenadores do partido. E há aqui a necessidade, o MPD é forte na Holanda, mas há a necessidade, claramente, de reforçarmos a nossa presença nos diversos países que acolhem comunidades cabo-verdianas. Há um sentimento de que as coisas devem mudar em Cabo Verde por parte dos imigrantes, e esses imigrantes depositam uma grande esperança no MPD para se constituir em alternativa de governo e ganhar as eleições legislativas, as eleições autárquicas em 2016 e também sairmos vitoriosos no apoio ao candidato à presidência da República. Por último, mas não menos importante, gostaria de, muito rapidamente, falar da parceria especial Cabo Verde-União Europeia. A convite do movimento Pensar Ilha do Fogo, participei enquanto conferencista no Fórum Internacional sobre a relação Cabo Verde-União Europeia, que parceria para o desenvolvimento, e pude exprimir uma visão positiva dessa parceria. Nós entendemos, desde 2007, em que o acordo foi assinado, já foram dados passos importantes, mas há ainda um longo caminho a percorrer nessa matéria. Nós temos que esta parceria deve consubstanciar-se em ganhos para ambos os lados, para Cabo Verde, para a União Europeia, mas eu pessoalmente creio que temos de estar atentos aos nossos imigrantes e aos cidadãos cabo-verdianos de Ribeira da Barca, de Mosteiros, da Ribeira Grande e de Santo Antão, da Cidade Velha. São esses cabo-verdianos que devem sentir os ganhos dessa parceria com a União Europeia, mormente no que concerne à parceria para a mobilidade. Penso que já foram dados passos importantes, mas teremos que aprofundar, do ponto de vista substancial, esse acordo e permitir que Cabo Verde tire o maior proveito possível dessa parceria, com
um espaço que é a União Europeia, que é um espaço de vocação universal e determinante para a articulação do nosso país com outros espaços políticos e económicos e com outros parceiros de desenvolvimento. Eu lembro que em 1998, durante o governo do MPD, demos um passo importante na construção dessa parceria, quando nessa altura assinamos o acordo cambial que prevê essa ligação estável do escudo com o euro. Há uma taxa fixa, e isto é sinal de confiança, isto é sinal de credibilidade do país junto desse importante parceiro externo. E nós não podemos ignorar também a utilidade de Cabo Verde para a União Europeia. Cabo Verde é um ativo, é um capital político para a União Europeia. E não nos podemos negligenciar o papel de Cabo Verde na segurança em toda a região do Atlântico Médio e Sul. E a importância que podemos desempenhar na ligação da própria União Europeia com os países da sub-região africana. Portanto, eram esses os pontos que eu tinha a abordar